Epílogo. Capítulo 53. Em algum momento antes do entardecer, ele compreendeu que estava na unidade de tratamento intensivo, que seu coração havia parado dentro da piscina, mais uma vez a caminho do hospital e uma terceira vez na emergência. Agora estavam regulando sua pulsação com uma droga poderosa chamada lidocaína, que era a razão pela qual ele estava com a mente como que nublada, incapaz de se manter focalizada numa única ideia completa. Permitiam que Aaron entrasse para vê-lo 5 minutos a cada hora. A certa altura, tia Viva esteve ali também. E depois Ryan chegou. Vários rostos se debruçaram sobre sua cama. Vozes diferentes falaram com ele. Já era dia novamente quando o médico explicou que a fraqueza que ele sentia era o que o devia se esperar. A boa notícia era que o músculo cardíaco havia sofrido relativamente pouco dano. Na realidade, ele já estava se recuperando. Iria mantê-lo com drogas reguladoras, anticoagulantes e medicamentos para dissolver o colesterol. Repouse e se recupere foram as últimas palavras que ouviu antes de adormecer novamente. Devia ter sido na véspera de Ano Novo que afinal lhe explicaram o que aconteceu. A essa altura, a medicação já havia sido reduzida e ele podia acompanhar o que estavam dizendo. Não havia ninguém na casa quando o carro do corpo de bombeiros chegou. Só o alarme disparado. Não só os sensores nos vidros haviam sido acionados, mas alguém havia pressionado as teclas auxiliares usadas para incêndio. Polícia e emergência médica. Entrando correndo pelo portão e pelo caminho lateral, os bombeiros logo viram o vidro quebrado nas portas abertas, a mobília virada na varanda e o sangue nas lajes. Localizaram, então, a forma escura que boiava logo abaixo da superfície da piscina. Aaron chegara mais ou menos quando estavam reanimando Michael. Da mesma forma que a polícia. Procuraram pela casa toda, mas não encontraram ninguém. Havia sangue inexplicado na casa, e indícios de algum tipo de incêndio. Armários e gavetas estavam abertos no andar superior, e uma mala arrumada pela metade estava aberta em cima da cama. Mas não havia nenhuma evidência de luta. Foi Ryan quem descobriu, mais tarde naquele mesmo dia, que o Mercedes conversível de Rowan havia desaparecido, e que sua bolsa, com toda e qualquer identificação sua, também havia sumido. Ninguém conseguiu encontrar sua maleta de médico, embora os primos tivessem certeza de ter visto algo semelhante. Sem nenhuma explicação coerente para o que havia acontecido, a família entrou em pânico. Era cedo demais para dar Rowan por desaparecida. Mesmo assim, a polícia começou uma busca informal. Seu carro foi encontrado no estacionamento do aeroporto antes da meia-noite. Logo foi confirmado que ela havia comprado 2 passagens para Nova York na tarde daquele mesmo dia, e que seu avião havia aterrissado no horário. Um funcionário se lembrava dela e de que ela estava viajando com um homem alto. As aeromoças se lembravam dos dois, de que conversaram e beberam o voo inteiro. Não havia nenhuma evidência de coação ou de violência. A família não podia fazer nada a não ser esperar que Rowan entrasse em contato, ou que Michael explicasse o que havia acontecido. 3 dias mais tarde, no dia 29 de dezembro, chegou um telegrama de Rowan da Suíça, no qual ela explicava que ficaria na Europa por algum tempo e que enviaria instruções quanto aos seus assuntos pessoais. O telegrama continha uma série de senhas conhecidas apenas pela beneficiária do legado e pela firma Mayfair e Mayfair. E isso confirmou a todos os envolvidos que o telegrama realmente vinha de Rowan. No mesmo dia, foram recebidas instruções no sentido de uma substancial transferência de fundos para um banco em Zurique. Mais uma vez foram usadas as senhas corretas. A Mayfair e Mayfair não tinha nenhuma base para questionar as instruções de Rowan. No dia 6 de janeiro, quando Michael saiu da unidade de tratamento intensivo para um quarto particular normal, Ryan veio visitá-lo, aparentando estar extremamente confuso e constrangido com as mensagens que devia transmitir. Ele usou do máximo tato possível. Rowan estaria ausente por um tempo indefinido. Sua localização específica não era conhecida, mas ela estava em contato frequente com a Mayfair e Mayfair através de um escritório de advocacia de Paris. O direito total à propriedade da casa de First Street deveria ser dado a Michael. Ninguém da família deveria questionar seu direito pleno e exclusivo ao imóvel. A casa permaneceria nas suas mãos, e apenas nas suas mãos, até o dia em que morresse, quando então voltaria, segundo a lei, ao legado. Quanto às despesas de Michael, deveriam lhe conceder carta branca para gastar o que os recursos de Rowan permitissem. Em outras palavras, ele devia receber todo o dinheiro que quisesse ou que pedisse, sem limites especificados. Michael não disse nada ao ouvir isso. Ryan lhe garantiu que estava ali para fazer cumprir as menores vontades de Michael, que as instruções de Rowan haviam sido extensas e explícitas, e que Mayfair e Mayfair estava preparada para executá-las até os menores detalhes. Quando Michael estivesse pronto para ir para casa, tudo seria preparado para lhe proporcionar conforto. Michael nem ouviu a maior parte do que Ryan disse. Não havia nenhuma necessidade de explicar a Ryan,
ou a qualquer outra pessoa. Toda a ironia do curso dos acontecimentos, ou como todos os dias seus pensamentos, nublados pela medicação, percorriam as reviravoltas da sua vida desde as suas lembranças mais remotas. Quando fechava os olhos, Michael via todas elas de novo, em meio às chamas e à fumaça, as bruxas Mayfair. Ele ouviu o rufar dos tambores, sentiu o cheiro forte das chamas e ouviu o riso cristalino de Stella. Depois, tudo sumia. A tranquilidade retornava, e ele estava de volta à infância, caminhando por First Street naquela remota noite de carnaval com a sua mãe, pensando: ah, que casa linda! Pouco mais tarde, quando Ryan parou de falar e ficou sentado paciente no quarto apenas observando Michael, com um monte de perguntas obviamente ocupando seu pensamento, todas as quais ele tinha medo de formular, Michael lhe perguntou se a família detestava a ideia da sua presença na casa. Se a família queria que ele abrisse mão dela. Ryan respondeu que absolutamente não acontecia nada disso. Que a família esperava que Michael fosse morar na casa. Que eles tinham esperança de que Rohan voltaria. De que algum tipo de reconciliação fosse possível. E então Ryan pareceu não ter como se expressar. Embaraçado e obviamente muito constrangido, ele disse, com voz emocionada, que a família simplesmente não entendia o que havia acontecido. Uma série de respostas possíveis passou pela cabeça de Michael. Com distanciamento e frieza, ele se imaginou fazendo comentários misteriosos que alimentariam as antigas lendas da família, alusões obscuras ao número 13, ao portal e ao homem. Comentários que talvez fossem debatidos por anos a fio nos gramados e nos jantares, bem como nos funerais. Mas isso era realmente inimaginável. Na realidade, era absolutamente crucial que eles se mantivessem em silêncio. Foi quando ouviu sua própria voz, declarando com extraordinária convicção: Rohan vai voltar. E não disse mais nada depois disso. No dia seguinte pela manhã, quando Ryan veio visitá-lo novamente, Michael fez um pedido, que sua tia Vivian se mudasse para casa. Se fosse da sua vontade. Ele não via mais nenhuma razão para ela ficar sozinha no apartamento na avenida. E, se Aaron pudesse ser seu hóspede na casa, isso também o deixaria feliz. Ryan enveredou por uma confirmação jurídica extremamente elaborada de que a casa pertencia a Michael, e de que Michael não precisava pedir a permissão ou a aprovação de ninguém para implementar sua vontade, tanto em detalhes ínfimos quanto em pontos de maior importância. No que dissesse respeito à casa de First Street, Ryan ainda acrescentou que fazia questão de que Michael contasse com ele para absolutamente qualquer coisa. Afinal, no silêncio que se seguiu, Ryan se descontrolou. Disse que não conseguia entender onde ele e a família haviam desapontado Rohan. Rohan começara a transferir enormes quantias das mãos da firma. Os planos para o centro médico Mayfair estavam em suspenso. Ele simplesmente não conseguia entender o que havia acontecido. Não foi culpa sua, disse Michael. Vocês não tiveram nada a ver com isso. E, depois de muito tempo, em que Ryan ficou ali sentado, aparentemente envergonhado do seu desabafo, dando a impressão de estar confuso e derrotado, Michael insistiu. Ela vai voltar. Espere e verá. Essa história ainda não acabou. No dia 10 de fevereiro, Michael recebeu alta do hospital. Ainda estava muito fraco, o que lhe causava frustração, mas seu músculo cardíaco havia demonstrado uma melhora notável. Sua saúde geral estava boa. Ele foi para a cidade alta numa limusine com Aaron. O motorista do carro era um mulato claro chamado Henry, que iria morar nas dependências dos fundos, por trás do Carvalho de Deirdre, e que cuidaria de tudo para Michael. O dia estava claro, e fazia calor. Haviam tido mais um período de frio intenso logo após o Natal, e algumas chuvas com inundações, mas agora o tempo dava a impressão de já ser primavera, e as azaleias cor-de-rosa e vermelhas estavam floridas em todos os cantos da propriedade. A oliveira havia recuperado suas bonitas folhas verdes após o frio, e uma nova cor forte surgia nos carvalhos. Todos estavam alegres, explicou Henry, porque o carnaval estava chegando. Os desfiles iriam começar qualquer dia desses. Michael foi dar um passeio pelo jardim. Todas as plantas tropicais mortas haviam sido removidas, mas as novas bananeiras já brotavam dos tocos escuros, mortos pelo frio, e até mesmo as gardênias estavam voltando, deixando cair suas folhas murchas marrons para uma nova brotação escura e lustrosa. As esqueléticas extremosas brancas ainda estavam nuas, mas isso era de se esperar. Ao longo da cerca da frente, as camélias estavam cobertas de flores de um vermelho escuro, e os tulipeiros da Virgínia acabavam de deixar cair suas grandes flores semelhantes a pires. As lajes estavam cobertas com suas grandes pétalas rosadas. A própria casa estava imaculadamente limpa e em perfeito estado. Tia Vivian ocupava o quarto que havia pertencido a Carlota, e Eugenia ainda estava bem no final do segundo andar, perto da escada da cozinha. Aaron dormia no segundo quarto da frente,
o que havia pertencido a Miliadear. Michael não quis voltar para o quarto da frente, e eles aprontaram o antigo quarto de casal do lado norte para ele. Estava bastante acolhedor, mesmo com aquela cama de madeira de cabeceira alta, no qual Deirdre havia morrido, agora coberta com edredons brancos e travesseiros de plumas. Ele gostou especialmente da pequena sacada voltada para o norte, onde podia ficar sentado à mesa de ferro olhando para a esquina. Durante dias, houve uma procissão de visitas. Bea veio com Lily, e depois Cecilia, Clancy e Pierce. Randall passou por ali com Ryan, que lhe trazia alguns documentos para assinar, e outros vieram, mas ele enfrentava dificuldade para se lembrar dos seus nomes. Às vezes, ele conversava com eles, às vezes, não. Aaron era muito hábil em cuidar de tudo para ele. Tia Vivian era também muito experiente em receber as pessoas. Ele percebia, no entanto, como os primos estavam profundamente perturbados. Estavam moderados, constrangidos e, acima de tudo, perplexos. Não se sentiam à vontade na casa, e às vezes até pareciam um pouco assustados. O mesmo não acontecia com Michael. A casa estava vazia e limpa no que lhe dizia respeito, e ele conhecia cada conserto mínimo que havia sido feito, cada tom de tinta que havia sido usado, cada pedacinho restaurado no reboco ou nas madeiras. Ela era sua maior realização, até as novas calhas de cobre e os pisos de cerne de pinho que ele mesmo havia lixado e tingido. Ele se sentia muito bem ali. Fico feliz de ver que você não está mais usando aquelas luvas horrorosas, disse Beatrice. Era domingo, a segunda vez que ela vinha visitá-lo, e eles estavam sentados no quarto. Não preciso mais delas. É estranhíssimo, mas, depois do acidente na piscina, minhas mãos voltaram ao normal. Você não tem mais as visões? Não. Talvez eu nunca tenha usado direito aquele poder. Talvez eu não o tenha usado a tempo, e por isso ele me foi retirado. Parece uma bênção, disse Bea, tentando esconder sua perplexidade. Agora não faz mais diferença, disse Michael. Aaron acompanhou Beatrice até a porta. Só por acaso Michael passou pelo alto da escada e ouviu o que ela dizia a Aaron. Ele parece 10 anos mais velho. Bea na realidade estava chorando. Ela implorava a Aaron que lhe contasse como essa tragédia havia acontecido. Eu poderia acreditar que esta casa é amaldiçoada. Ela é cheia de tudo que é maligno. Eles nunca deveriam ter planejado morar nela. Nós deveríamos tê-los impedido. Você devia fazer com que ele saísse daqui. Michelle voltou para o quarto e fechou a porta. Quando olhou no espelho da velha cômoda de Deirdre, constatou que Bea tinha razão. Ele realmente parecia mais velho. Não havia percebido os cabelos grisalhos nas têmporas. Havia um pouco de grisalho salpicado em todo o resto também. E talvez ele tivesse algumas rugas a mais no rosto do que tinha antes. Talvez até muitas delas, especialmente em volta dos olhos. De repente, ele sorriu. Nem havia notado o que estava vestindo nesta tarde. Agora via que era um casaco de cetim escuro com lapelas de veludo, que Bea havia mandado para ele no hospital. Tia Viva havia arrumado a roupa que ele ia vestir. Imaginem, Michel Corrie, o menino do Iri Chanel, usando um traje desses, pensou. Aquilo devia pertencer a Maxine de Lanter em Manderley. Ele deu um sorriso melancólico para sua própria imagem, com uma das sobrancelhas erguida, e o grisalho nas têmporas dava uma impressão de distinção. É bien, Monsieur, disse ele, procurando imitar para si mesmo a voz de Julien que ouvira na rua em São Francisco. Até sua expressão estava um pouco mudada. Ele sentia nela um toque da resignação de Julien. É claro que esse era o seu Julien, o Julien que vira no ônibus, e que Richard Evelina havia visto uma vez em sonho. Não o Julien sorridente e brincalhão dos seus retratos, nem o Julien ameaçador e gargalhante daquele lugar sinistro e infernal, cheio de fogo e fumaça. Aquele lugar não existia realmente. Ele desceu devagar, como o médico recomendava, e entrou na biblioteca. Não havia nada na escrivaninha desde que ela havia sido esvaziada após a morte de Carlota, e ele se apropriara dela, mantendo ali o seu caderno. O seu diário era o mesmo diário que ele havia iniciado na primeira visita ao Acaven, e ele continuava a escrever nele, fazendo registros quase todos os dias, porque era o único lugar em que podia expressar o que realmente sentia acerca do que havia acontecido. É claro que havia contado tudo a Aaron, e Aaron era a única pessoa a quem jamais contaria. Mesmo assim, ele precisava dessa relação serena e contemplativa com a página em branco para se abrir por inteiro. Era delicioso ficar ali sentado, erguendo os olhos só de vez em quando para ver os transeuntes que iam na direção de St. Charles Avenue para ver o desfile de carnaval. Só mais 2 dias para a terça-feira gorda. No entanto, uma coisa que não lhe agradava era o fato de que às vezes ele ouvia os tambores em meio ao silêncio. Isso havia acontecido ontem, e ele odiou. Quando estava cansado de escrever, ele apanhava na prateleira seu volume de Grandes Esperanças, sentava-se no sofá de couro mais próximo à lareira e começava a ler. Calculava que daí a pouco Eugenie e Henri viriam,
trazendo-lhe algo para comer. Talvez ele comesse, talvez não. Terça-feira, 27 de fevereiro, noite da terça-feira de carnaval. Nunca vou acreditar que o que vi da segunda vez foi uma visão verdadeira. Sustento agora, e sempre sustentarei, que foi obra de lazer. Aquelas não eram as bruxas Mayfair, porque elas não estão aqui, presas à terra, à espera de passar pelo portal. Embora essa possa ser uma mentira que ele lhes contou durante a vida de cada uma, parte do pacto ao que recorreu para conquistar sua cooperação. Creio que, à medida que cada um morria, ele ou ela deixava de existir ou atingia um conhecimento maior. E não havia nenhuma intenção de cooperar com qualquer plano nesta terra. No máximo, houve tentativas no sentido de frustrar o plano. Uma tentativa desse tipo ocorreu quando Deborah e Julien me procuraram pela primeira vez. Eles me falaram do plano e disseram que eu tinha de intervir, de atrair Rohan para que Rohan não fosse seduzida por lazer e por suas táticas enganosas. E em São Francisco, quando me disseram que voltasse para casa, eles estavam mais uma vez procurando fazer com que eu interferisse. Acredito nisso porque não há nenhuma outra explicação sensata. Eu nunca teria concordado com nada tão perverso quanto a paternidade da criança através da qual aquele monstro voraz pudesse se realizar. E se eu estivesse informado de um horror desses, não teria despertado com uma sensação de obrigação e objetivo, mas, sim, num pânico total e com uma repulsa profunda por aqueles que haviam tentado me usar. Não. Foi obra de lazer, essa última visão alucinante de almas infernais, presas à terra, e sua moralidade feia e ignorante. E não sei por que Aaron não consegue perceber, mas é claro que o sinal foi a aparição das freiras na visão. Pois é mais do que certo que as freiras estavam deslocadas ali. E os tambores de carnaval, eles também estavam deslocados. Ambos pertenciam aos meus medos da infância. Todo aquele espetáculo infernal teve origem nos receios e pavores da minha infância, e Lazer misturou tudo aquilo com as bruxas Mayfair, para criar um inferno para mim, que me manteria morto, afogado, em desespero. Se o seu plano tivesse funcionado, é claro que eu teria morrido. Sua visão do inferno teria desaparecido e talvez, só talvez, em alguma vida futura eu chegasse a encontrar a verdadeira explicação. No entanto, é difícil imaginar esta última parte. Porque não morri? E o que tenho agora, se é que vale alguma coisa, e uma segunda chance de parar Lazer, simplesmente por estar vivo e por estar aqui. Afinal, Rohan sabe que eu estou aqui, e eu não posso acreditar que nela se extinguiu o último vestígio de amor por mim. Isso não bate com o que me dizem os meus sentidos. Pelo contrário, Rohan não só sabe que eu estou esperando, ela quer que eu espere. E foi por isso que me deu a casa. Ao seu próprio modo, ela me pediu que ficasse aqui, que continuasse a acreditar nela. Meu pior medo, porém, é que, agora que aquele ser voraz tem um corpo, ele fará algum mal a Rohan. Ele atingirá algum estágio no qual não precise mais de Rohan e tentará se livrar dela. Só posso esperar e rezar para que ela destrua a criatura antes que chegue essa hora. Embora quanto mais eu reflita sobre o assunto, mais eu me conscientize de como será difícil para Rohan conseguir isso. Rohan sempre tentou me avisar que nela havia uma propensão para o mal que não existia em mim. É claro que eu não sou o inocente que ela supunha. E ela não é má na realidade. Mas o que ela é puramente e puramente científica. Ela está apaixonada pelas células da criatura. Sei que está, de uma perspectiva estritamente científica, e ela as está estudando. Está estudando todo o organismo, como ele se comporta e como ele se movimenta no mundo, e concentra sua atenção em saber se ele é ou não é uma versão aperfeiçoada de um ser humano, e se for, o que esse aperfeiçoamento representa e como ele poderá ser usado para o bem. Também não entendo por que Aaron não consegue aceitar isso. Ele é tão solidário, mas tão persistente em não se comprometer. O Talamasca é mesmo um monte de monges e, apesar de ele não parar de me pedir para eu ir para a Inglaterra, isso simplesmente não é possível. Eu jamais conseguiria viver com eles. Eles são distanciados demais, e por demais teóricos. Além do mais, e absolutamente essencial que eu espere aqui por Rohan. Afinal de contas, apenas 2 meses se passaram, e pode demorar anos até Rohan finalmente ter condições de resolver esse caso. Ela tem só 30 anos. E ter essa idade nestes nossos tempos significa ser realmente jovem. Conhecendo Rohan como eu conheço, sendo a única pessoa que a conhece de verdade, estou convencido de que Rohan acabará por atingir a verdadeira sabedoria. Portanto, essa é a minha visão do que ocorreu. As bruxas Mayfair, como um conciliábulo de mortos presos à terra, não existem e nunca existiram. E o pacto foi uma mentira. Minhas primeiras visões eram de seres bons que me enviaram aqui na esperança de encerrar um reino do mal. Será que elas estão zangadas comigo agora? Será que me voltaram as costas por esse meu fracasso? Ou será que aceitam que tentei, usando os únicos instrumentos que possuía? E talvez percebam,
O que eu antevejo, que Rowan irá voltar e que a história não terminou. Não tenho como saber. Mas sei, sim, que não há nenhum mal à espreita nesta casa, nenhuma alma perambulando por seus quartos. Pelo contrário, ela dá uma impressão maravilhosamente limpa e luminosa, exatamente como eu pretendia. Ando examinando sótãos aos poucos, descobrindo coisas interessantes. Encontrei todos os contos de Anta, e eles são fascinantes. Fico sentado lá em cima, no quarto do terceiro andar, e os leio à luz do sol que entra pelas janelas. E sinto o Anta que me envolve, não um fantasma, mas a presença viva da mulher que escreveu aquelas frases delicadas, procurando exprimir sua agonia e sua luta, bem como sua alegria por ser livre por tão pouco tempo em Nova York. Quem sabe o que mais vou encontrar lá em cima? Talvez a autobiografia de Julien, enfiada por trás de uma viga. Se eu ao menos tivesse mais energia, se ao menos não tivesse de fazer tudo tão devagar e um passeio por isso aqui tudo não fosse uma tarefa tão pesada. É claro que este é o lugar mais extraordinário onde se possa dar um passeio. Sempre soube disso. O velho roseiral está voltando à vida, exuberante, nestes últimos dias de calor. E bem ontem, tia Vi me disse que sempre havia sonhado com a ideia de ter rosas para cuidar na velhice, e que de agora em diante ela cuidaria dessas flores, que o jardineiro só precisava ajudá-la um pouquinho. Parece que ele se lembrou da velha Miss Bailey, que havia cuidado daquelas flores no passado, e agora fica enchendo a cabeça de tia Vi com os nomes das diversas variedades. Acho maravilhoso que ela goste tanto daqui. Eu mesmo prefiro as flores mais silvestres, menos cuidadas. Na semana passada, depois que instalaram de volta as telas na antiga varanda de Deirdre e comprei uma nova cadeira de balanço para ali, percebi que a madressilva estava se espalhando pela nova balaustrada de madeira com toda a força que subia para o ferro fundido, exatamente como estava quando chegamos aqui. E lá fora, nos canteiros, abaixo das sofisticadas camélias, as buninas silvestres estão voltando, da mesma forma que o pequeno cambará que chamávamos de bacon com ovos, por suas flores marrons e cor de laranja. Disse aos jardineiros que não toquem nessas plantas, que deixem voltar aquela velha aparência selvagem. Afinal, neste momento, os desenhos sobressaem demais. Tenho a impressão de estar me movimentando de losangos para retângulos e quadrados quando caminho ali fora, e quero o jardim suavizado, escondido, mergulhado no verde, como o Garden District sempre esteve na minha lembrança. Além disso, não há privacidade. Logo hoje, quando as pessoas passavam em grandes grupos pelas ruas, dirigindo-se ao local do desfile em St. Charles Avenue simplesmente para perambular por lá com suas fantasias, muitas cabeças se voltaram para espiar através da cerca. Isso aqui devia ser mais reservado. Na realidade, quanto a esse mesmo ponto, aconteceu a coisa mais estranha hoje à noite. No entanto, vou resumir o dia, por ter sido a terça-feira de carnaval, o dia mais importante de todos. Os 500 parentes mais chegados estiveram aqui cedo, já que o desfile passa por St. Charles Avenue por volta das 11. Rian havia organizado tudo, com um belo buffet para o café da manhã a partir das 9, seguido por almoço ao meio-dia e um bar servindo chá e café o dia inteiro. Perfeito, especialmente por eu não ter de fazer absolutamente nada a não ser descer de vez em quando no elevador, dar alguns apertos de mão, beijar algumas bochechas e depois alegar cansaço, o que não era nenhuma mentira, e voltar lá para cima para repousar. A minha ideia exata de como administrar esta casa, ainda mais, com Aaron ali para ajudar, e tia Vivian adorando cada minuto da reunião. Das varandas de cima, fiquei olhando as crianças que corriam daqui até a avenida e vice-versa, que brincavam lá fora no gramado e até nadavam já que o dia estava realmente lindo. Eu não me aproximaria daquela piscina por nada neste mundo, mas é bom ver as crianças espadanando na água. É bom mesmo. Uma maravilha perceber que a casa propicia tudo isso, quer Rowan esteja aqui, quer não. Quer eu esteja aqui, quer não. Por volta das 5 horas, quando tudo estava se acalmando, e algumas das crianças cochilavam, enquanto todos esperavam pelo desfile, toda aquela paz e serenidade terminou. Ergui os olhos de guerra e paz para ver Aaron e tia Viv parados ali, diante de mim e, antes que falassem, eu já sabia o que iam dizer. Eu devia me trocar, devia comer alguma coisa. Devia pelo menos experimentar os pratos sem sal que Henry havia preparado com tanto cuidado para mim. Eu devia descer. E eu devia pelo menos caminhar até a avenida para ver, disse tia Viv, exatamente o último desfile da noite da terça-feira gorda. Como se eu não soubesse. Aaron ficou em silêncio todo esse tempo, sem dizer nada, e depois sugeriu que talvez me fizesse bem ver o desfile depois de todos esses anos e como que desfazer a fantasia que havia se criado em torno dele. É claro que ele estaria lá ao meu lado o tempo todo. Não sei o que me deu, mas concordei. Vesti um terno escuro, gravata, todo elegante, penteei o cabelo,
adorando a ideia do grisalho e, constrangido e desconfortável depois de semanas só de roupas e pijamas, desci. Montes de beijos e abraços, além de cumprimentos carinhosos das dezenas de parentes que perambulavam por toda parte. E eu não estava bonito. E eu não aparentava estar muito melhor. E todos aqueles comentários bem-intencionados, porém cansativos. Michael, o inválido por problemas cardíacos. Eu estava sem fôlego só de descer a escada. Fosse qual fosse o caso, antes das 6:30 comecei a caminhar lentamente na direção da avenida com Aaron. Tia Viva havia saído antes com B, Rian e um batalhão de outros. E logo vieram os tambores. Sim, aquela feroz cadência diabólica, como o acompanhamento de uma bruxa condenada a caminho da fogueira numa carroça. Odiei aquilo do fundo do coração. E odiei ver as luzes lá no alto, mas eu sabia que Aaron tinha razão. Eu devia ver o desfile. Além do mais, eu não estava mesmo com medo. O ódio é uma coisa, o medo, outra. Como eu me sentia perfeitamente calmo nesse meu ódio. A multidão era menor já que estávamos chegando ao final do dia do próprio carnaval, e não tivemos nenhum problema para encontrar um lugar confortável para ficar no canteiro central, em meio a toda a grama destruída e todo o lixo do reboliço do dia inteiro. Acabei me encostando num poste da linha dos bondes, com as mãos nas costas, quando começavam a surgir os primeiros carros alegóricos. Horrendas, como haviam sido na minha infância. Essas gigantescas estruturas oscilantes de papier-mâché que vinham lentamente pela avenida para além das cabeças da turba exultante. Lembrei-me de meu pai me passando um sabão quando eu tinha 7 anos. Michael, você não tem medo de nada que seja real, sabia? Mas precisa superar esse seu pavor maluco dos desfiles. E é claro que ele estava certo. Àquela altura eu já sentia um medo terrível dos desfiles. Parecia um bebê chorão no que se relacionasse a eles e simplesmente acabava com o carnaval do meu pai e da minha mãe. Essa era a pura verdade. Logo superei isso. Ou pelo menos aprendi a esconder meus sentimentos com o passar dos anos. Bem, o que eu estava vendo agora que os portadores dos achotes vinham marchando e se exibindo, com aquelas tochas lindas e fedorentas, e o ruído dos tambores aumentava mais com a aproximação da primeira banda grande e altiva de alunos do 2º grau. Só um espetáculo maluco e bonito. Não era. Em primeiro lugar, a iluminação era muito mais forte, com as luzes da rua, e os velhos achotes eram incluídos apenas em nome da tradição, não para clarear nada. Além disso, os rapazes e as moças que tocavam os tambores não passavam de moças e rapazes bonitos e animados. Depois, veio o carro do rei, em meio a aplausos e gritos, um grande trono de papel, alto, enfeitado e esplendidamente decorado, com o próprio rei muito elegante com sua coroa de pedrarias, máscara e longa peruca encaracolada. Quanta extravagância! Todo aquele veludo. E é claro que ele acenava com o cetro com uma serenidade perfeita, como se aquela não fosse uma das cenas mais esdrúxulas deste mundo. Inócuo. Tudo aquilo era inócuo. Nada de sinistro ou terrível. E ninguém estava a ponto de ser executado. A pequena Mona Mainfire de repente puxou minha mão. Queria saber se eu podia levantá-la nos ombros. Seu pai lhe havia dito que estava cansado. Claro que sim, disse eu. O difícil foi colocá-la nos ombros e conseguir voltar a me erguer. Não foi nada bom para meu velho coração. Eu quase morri. Mas, afinal, consegui. E ela se divertiu muito, pedindo presentes aos gritos e se esticando para pegar as contas de fantasia e os copos plásticos que caíam como chuva dos carros alegóricos que passavam diante de nós. E como eram bonitos e antiquados os carros. Como os da nossa infância, explicou Bea, sem nada dessas aparelhagens mecânicas ou elétricas modernas. Apenas elaboradas criações de árvores delicadas e trêmulas, flores e pássaros, primorosamente emolduradas em laminado cintilante. Os homens do desfile, mascarados e com trajes de cetim, davam duro lançando suas quinquilharias e seu lixo ao mar com as mãos ansiosas. Afinal, tudo acabou. A terça-feira guarda terminava. Rian ajudou Mona a descer dos meus ombros, censurando-a por me incomodar, e eu protestei dizendo que havia sido divertido. Voltamos devagar a pé, Aaron e eu ficando para trás. E depois, quando a turma entrou para um pouco de champanhe e música, aconteceu uma coisa estranha, que relato a seguir. Dei meu passeio de costume pelo jardim escuro, apreciando as belas azaleias brancas todas floridas, assim como as bonitas pecúnias e outras flores anuais que os jardineiros haviam plantado nos canteiros. Quando cheguei junto à grande extremosa nos fundos do gramado, percebi pela primeira vez que ela afinal voltava a brotar. Estava toda coberta por minúsculas folhas verdes, embora, à luz da lua, ainda parecesse nua e esquelética. Fiquei ali parado debaixo da árvore alguns minutos, olhando na direção de First Street, vendo os últimos retardatários que passavam pela cerca de ferro. Acho que estava me perguntando se poderia arriscar um cigarro a que fora sem ninguém para me flagrar e me impedir de fumar.
E depois me dei conta de que Aaron e tia Viv, seguindo ordens do médico, haviam jogado todos os cigarros fora. Fosse o caso qual fosse, estava ali, nos meus devaneios e adorando o calor da primavera, quando percebi que uma mulher e um menino passavam apressados lá fora, e que a criança, ao me ver debaixo da árvore, apontou para mim e disse à mãe alguma coisa sobre aquele homem. Aquele homem. Isso me atingiu como uma piada. Eu era aquele homem. Eu havia trocado de lugar com lazer. Agora eu era o homem do jardim. Eu havia assumido sua velha posição e seu papel. Eu era sem sombra de dúvida o homem de cabelos escuros de First Street. E essa ideia e a ironia dessa imagem me fizeram rir muito. Não era de estranhar que o filho da puta dissesse que me amava. Devia mesmo. Ele roubou meu filho, minha mulher e amante, e me deixou aqui plantado no seu lugar. Ele tirou de minha vida e me deu em troca o local que assombrava. Porque ele não haveria de me amar por tudo isso. Não sei quanto tempo fiquei ali, sorrindo para mim mesmo, rindo em silêncio na escuridão. Mas aos poucos fui sentindo um cansaço. Ficar em pé por algum tempo já me deixa exausto. Foi quando uma tristeza profunda se abateu sobre mim, porque tudo parecia ter um significado. E achei que talvez tivesse estado errado o tempo todo e afinal as bruxas existissem mesmo. E todos nós estivéssemos amaldiçoados. Mas não acredito nisso. Prossegui com meu passeio noturno e mais tarde me despedi de todos aqueles parentes simpáticos, prometendo visitá-los, sim, quando me sentisse melhor, e lhes garantindo que teríamos mais uma grande festa aqui no dia de São Patrício, daqui a algumas semanas. A noite finalmente ficou vazia e silenciosa como qualquer outra noite aqui no Garden District. E o desfile de carnaval, em retrospectiva, pareceu ainda mais irreal na sua beleza e no seu exagero, como algo que não poderia ter acontecido com toda aquela pompa e seriedade num mundo adulto. Conquistei mesmo o antigo medo indo lá. Espero e rogo que tenha calado para sempre aqueles tambores. E não acredito que tudo foi projetado, planejado, destinado. Não acredito. Talvez Aaron, com a sua atitude de aceitação e sua tolerância dogmática, possa acalentar a ideia de que tudo tenha sido planejado, de que até a morte do meu pai fez parte disso e de que eu fui destinado simplesmente a ser um macho reprodutor para Juan, um pai para lazer. Mas isso eu não aceito. E não é só que eu não acredite. Eu não consigo acreditar. Não posso acreditar porque minha razão me diz que um sistema desses, no qual alguém determina todos os movimentos, seja ele um deus ou um demônio, seja nosso subconsciente ou a tirania dos nossos genes, um sistema desses é simplesmente impossível. A própria vida deve ter como base a infinita possibilidade da escolha e do acaso. E, se não pudermos provar isso, devemos acreditar que é assim. Precisamos acreditar que podemos mudar, que podemos controlar, que podemos dirigir nossos próprios destinos. As coisas poderiam ter sido diferentes. Juan podia ter se recusado a ajudar aquele ser. Ela poderia tê-lo matado. E ainda pode matá-lo. E por trás dos seus atos pode estar a trágica possibilidade de que, uma vez que a criatura houvesse se tornado carne, Juan não conseguiu se forçar a destruí-la. Recuso-me a julgar Juan. A raiva que senti por ela agora desapareceu. E foi de livre e espontânea vontade que optei por ficar aqui, à sua espera, acreditando nela. Essa confiança em Juan é o primeiro mandamento do meu credo. E por mais complexo e imensa a via pareça a teia dos acontecimentos, por mais que se assemelhe aos desenhos das lajes, das balaustradas e dos ferros fundidos repetitivos que dominam este pequeno terreno, mantenho-me fiel ao meu credo. Acredito no livre-arbítrio, a força todo-poderosa pela qual nos conduzimos como se fôssemos filhos e filhas de um Deus justo e sábio, mesmo que não exista esse ser supremo. E pelo livre-arbítrio, podemos optar por fazer o bem nesta terra, sem nos importarmos com o fato de que todos morreremos, e de que não sabemos para onde vamos quando morrermos, nem se nos aguarda alguma justiça ou explicação. Acredito que, através da razão, podemos saber o que é o bem. Acredito na comunhão de homens e mulheres, no qual o perdão dos erros sempre terá maior significado do que a vingança. E acredito que, no belo universo natural que nos cerca, nós representamos os seres melhores e mais perfeitos, pois só nós podemos ver essa beleza natural, apreciá-la, aprender com ela, chorar por ela e procurar conservá-la e protegê-la. Acredito, finalmente, que somos a única força moral verdadeira no mundo físico, criadores da ética e dos conceitos morais, e que devemos ser tão perfeitos quanto os deuses que criamos no passado para nos orientar. Acredito que, através dos nossos melhores esforços, acabaremos por conseguir criar o paraíso na Terra, e que já o fazemos sempre que amamos, sempre que abraçamos, sempre que nos comprometemos a criar em vez de destruir, sempre que pomos a vida acima da morte, e o natural acima do que não é natural, na medida em que sejamos capazes de fazer essa distinção. E acho que acredito, em última análise,
que é possível se atingir uma paz de espírito diante dos piores horrores e das maiores perdas. Ela pode ser atingida através da crença na mudança, na vontade e no acaso, e através da crença em nós mesmos, que iremos com maior frequência agir com correção diante da adversidade. Pois é nosso o poder e a glória, porque somos capazes de visões e ideias que são basicamente mais fortes e mais perenes do que nós mesmos. Esse é o meu credo. É por isso que acredito na minha interpretação da história das bruxas Mayfair. É provável que ela não se sustentasse diante dos filósofos do Talamasca. Talvez nem chegue a entrar no arquivo, mas é a minha crença, por menor que seja seu valor, e é nela que me apoio. E se eu fosse morrer neste exato instante, não sentiria medo. Porque não posso acreditar que nos espere o caos ou o horror. Se aqui nos aguarda algum tipo de revelação, ela deve ser tão boa quanto nossos ideais e nossa melhor filosofia. Pois sem dúvida a natureza deve abranger o visível e o invisível, e não poderia ser inferior a nós. Aquilo que faz com que as flores se abram e que os focos de neve caiam deve conter uma sabedoria e um segredo final tão elaborado e lindo quanto a camélia florida ou as nuvens que se reúnem lá em cima, tão brancas e puras na escuridão. Se isso não for verdade, somos vítimas de uma ironia assombrosa. E todos os demônios dos infernos bem poderiam estar dançando no salão. O diabo poderia existir. Não haveria nada de errado com as pessoas que queimam outras até a morte. Qualquer coisa valeria. Mas o mundo é simplesmente lindo demais para isso. Pelo menos, é assim que me parece agora que estou sentado na varanda telada, na cadeira de balanço, com todo o barulho do carnaval já extinto há muito tempo, escrevendo a luz distante do salão atrás de mim. Só a nossa capacidade para o bem é tão perfeita quanto essa brisa sedosa que vem do sul, tão perfeita quanto o cheiro da chuva que começa a cair, com um chiado leve ao atingir as folhas reluzentes, tão delicada, tão suave quanto a visão da própria chuva como prata salpicada no tecido da escuridão envolvente. Volte para casa, Juan. Estou à espera. Fim.